Olá, então voltamos com o último bloco, tá? Das observações em relação à entidade sindical. Até agora a gente viu a parte geral da entidade sindical, né? A estrutura do modelo brasileiro, tá? Verificamos os dispositivos legais, também a central sindical, que possui uma legislação específica, tá? E o registro, tá? Mencionamos como funciona o registro, então, da entidade sindical, e agora a gente passa, então, para o critério da agregação, tá? O que é o critério da agregação, tá? Nós temos lá no artigo 511 da CLT e os parágrafos, quais são os requisitos, então, para que ocorra esse critério de agregação. Então, artigo 511, nós temos aqui, o título 5 da organização sindical, capítulo 1 da instituição sindical, e aí nós temos aqui o artigo 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. Tá? O que nós temos aqui então? Para que tenha a Constituição, então, a gente tem que ter as atividades, então, que as atividades elas sejam atividades idênticas, né? Ou seja, se ela não for uma atividade idêntica, que ela seja similar ou conexa, né? Então, bom, vai ser constituído, né, um sindicato dos comerciários, né? Então, o requisito é comércio. Então, tem que ser lojas, tem que ser o comércio, para que seja constituído, seja criado o comércio. Se outro sindicato, né, se houver interesse em criar um outro sindicato da mesma categoria, ou seja, né, representando o comércio, não será possível, tá? Então, aqui, se não tiver, por exemplo, uma atividade idêntica, né, pode ser uma atividade similar ou conexa, conforme dispõe o artigo 511, tá? Aqui nós temos uma conceituação. No parágrafo 1º, né, do artigo 511, nós temos o seguinte: a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Então, a categoria econômica, né, nada mais é, como exemplo que eu mencionei para vocês, a categoria do comércio. Aí nós temos uma categoria, nós temos uma atividade laboral, nós temos o comércio e foi criado um sindicato que representa então a classe comerciária. Tá? Segundo, a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Então, nós denominamos de categoria profissional, tá? E terceiro, então, categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares, tá? Então, aqui, se a atividade, justamente, ela não foi uma atividade idêntica, ela pode ser uma atividade similar ou uma atividade conexa, tá? Então, artigo 511, nós temos que ter uma atividade idêntica, tá? Ou similar ou conexa, tá? Então, nós denominamos ela como categoria econômica ou categoria profissional, tá? E aí nós temos o artigo 570 da CLT, tá? Se vocês puderem acompanhar também, artigo 570, então, da CLT. O que nós temos aqui? Qual é a disposição do 570, então? Aqui, do enquadramento sindical, tá?
que nós temos aqui então? Os sindicatos constituir-se-ão normalmente por categorias econômicas ou profissionais específicas na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o artigo 577, ou segundo de subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o artigo 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Tá? Então, aqui nós temos a denominação que é categoria econômica ou categoria profissional. Tá? Acho que é importante também a gente mencionar o artigo 581, tá? Parágrafo 1º, 581, parágrafo 1º, e aí nós temos a seguinte disposição, tá? Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo, tá? Então, aqui, o que vai prevalecer é a atividade preponderante, tá? Temos também artigo, então, temos também, é importante a gente mencionar o artigo 578 e 580 da CLT. O que nós temos aqui também? É importante a gente mencionar alguns aspectos sobre a forma de custeio, então, dessa entidade sindical, tá? Então, qual é a forma de custeio da entidade sindical? Nós temos lá no artigo 8º, inciso 4, que nós já fizemos leitura no início e também nós fizemos leitura na última aula que nós tivemos, tá? O que nós temos ali, então, na forma de custeio? Nós temos a contribuição confederativa, que está lá no artigo 8º, inciso 4º, tá? E aí nós temos a súmula vinculante 40, tá? Nós temos a contribuição assistencial, ou a mensalidade ou contribuição associativa, prevista lá no artigo 548, tá? E nós temos também a situação em que a previsão é da contribuição sindical prevista lá no artigo 8º, né? Que é a única contribuição obrigatória. A última ressalva, então, se dá em relação à substituição processual, tá? A substituição processual nada mais é do que o sindicato de classe, ele pode representar a categoria e ele não precisa, né, de procuração para essa representação. Ele age como substituto processual, ou seja, ele pode responder tanto de forma administrativa quanto de forma judicial, né? Então, se a gente parar para pensar qual é o exemplo que a gente tem, então, de substituto processual, quando é que que o sindicato ele pode agir em nome, né, dos associados ou dos filiados, tá? Ou em nome da categoria, porque tu não é representado somente se tu é filiado, né? Se tu participa da categoria, tu tem a representação do sindicato. O que a gente tem aqui então? O sindicato ele pode sim representar todos da categoria, né? E ele não precisa de procuração ou autorização. Então, se a gente pensar numa ação judicial, bom, nós temos o sindicato dos professores. O sindicato não precisa de uma procuração ou não precisa de uma autorização para mover uma ação judicial, certo? Em nome dos professores, porque ele age como substituto processual, tá? De toda sorte, isso vale para todas as categorias, tá? Então, o sindicato, ele tem autonomia, ele tem poder para agir como substituto processual em nome dos funcionários que desenvolvem aquela
atividade laboral, né? Que seria aquela categoria profissional ou categoria econômica, tá? Bom, acho que a gente falou assim, ó, dos principais dispositivos em relação à entidade sindical, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte estrutural, vocês podem me mandar e-mails, que na medida do possível eu vou respondendo, né? E aí, eu gostaria de pedir para vocês que vocês fizessem a leitura desses artigos, a gente já fez agora. Quem não conseguiu fazer no momento, faça, né, num segundo momento, porque todas essas questões que a gente abordou aqui, possivelmente também vão ser questões de avaliações contínuas e avaliações parciais, tá? Um grande abraço para vocês, bom descanso.